Você está ouvindo uma mensagem da Imobarra. É nosso desejo que esta pregação fortaleça sua fé, renove sua esperança e aproxime você de Deus. Prepare o coração, abra sua Bíblia e receba a palavra que será ministrada a seguir. Que o Senhor fale profundamente ao seu coração. Amém. Nós vamos então falar sobre um episódio interessante de Jesus, que você já conhece, já ouviu falar dessa passagem. Ontem eu fiquei dois cegos de Jericó. Eu estou lendo Mateus, aí vou assim, vou e volto, vai e volto. E cada hora eu descubro alguma coisa nova. E olha que eu já li Mateus algumas vezes, mas Deus vai ministrando, e quase que eu troquei de novo, mas eu já tinha mandado, falei, não, vamos seguir essa sequência. O chamado radical de Deus e o tesouro no céu. Nós vamos ler aqui os versículos e vamos entrar na conversa. Amém? Mateus 19, então, 16, por favor. E eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Que pergunta interessante. Todo mundo aqui sabe que vai morrer um dia e que o nosso encontro é inevitável. O que eu faço? Olha só, Jesus respondeu: por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um. Mas se você quer entrar na vida, acredito que todos nós aqui, guarde os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? Pergunta interessante. Guarde os mandamentos, quero saber quais são. Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honra seu pai e sua mãe, e ame ao próximo como você ama a si mesmo. E o jovem disse: tudo isso tenho observado, o que me falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus, depois venha e siga-me. Mas o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Meus irmãos, há textos que mexem muito com a gente. Eu acho que esse aqui, assim, é verdade que a Bíblia enquadra todo mundo, né? Agora, quando esse homem chega para falar com Jesus, a Bíblia não fala de muitos detalhes de quem ele era, né? A gente aprende mais tarde. Eu fui ver, por exemplo, nos evangelhos correlatos de Lucas, que ele não só aqui diz que ele tinha muitas propriedades, mas Lucas também fala que tinha bens, mas que ele era um homem de destaque, ou seja, era de alta posição. Alguns teólogos acreditam até que ele era alguém que era algum oficial da sinagoga, Então, gente que vivia no mundo da religião. Os judeus eram encharcados de religião, de conceitos espirituais, né? E existem pessoas que se aproximam de Jesus, muitas vezes quebradas. Alguns aqui eu sei que, por exemplo, chegaram no chão. Outros vêm por causa do desespero também, né? Então está quebrado, está desesperado. Mas há pessoas como esse jovem rico que não chega com um grande problema. Ele não está chegando a Jesus assim para contar uma causa. Eu preciso de uma cura. Como eu estava lendo hoje, aquele cego: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele estava gritando porque te urgia um problema pessoal de uma doença, uma enfermidade que estava sobre ele. Não é o caso desse jovem. Também me chama a atenção aqui que ele não chega zombando de Jesus, como os fariseus, com hipócritas que vinham assim para dar uma pegadinha, para tentar derrubar Jesus, com más intenções, com desejos impróprios no coração. Não. A gente não vê ele numa rebeldia. A gente não vê ele de uma maneira, num comportamento assim incompatível. De uma certa maneira ele vem sincero: eu quero saber como é que eu alcanço a vida eterna. Ele vem de uma forma respeitável, porque mesmo assim ele estava se achando perdido.
E essa aqui é uma passagem assustadora. Por quê, irmãos? Porque ela destrói uma falsa segurança de alguém que está no meio religioso, que está vivendo uma moralidade aparente, que se satisfaz em estar num culto, que se satisfaz em estar numa reunião, que se satisfaz às vezes estar dentro de uma igreja de então, né? Que conhece a religião, que respeita os mandamentos. Aliás, escola dominical agora vamos tratar os assuntos, né, referentes a esse período da aliança no Sinai. Não perca, por favor. Ele mostra que alguém pode ter uma certa ética, porque Jesus não questionou ele no sentido daquilo que ele disse, que 2 mandamentos que ele estava aguardando, que pode ter influência e pode ter até uma aparência de piedade e de santidade, e ainda assim amar mais os ídolos do que o próprio Deus. É possível que alguns de nós aqui estejamos idolatrando alguma coisa, né? E o maior inimigo do Evangelho talvez não seja uma imoralidade escancarada, porque aí fica claro, fica nítido que a pessoa está longe de Deus, mas uma coisa mais sofisticada, porque você está no meio religioso, está satisfazendo um vazio religioso de ter que ouvir alguma coisa, de ouvir a palavra de Deus. E esse homem queria uma coisa lícita, porque ele queria saber sobre a vida eterna. Porque, como todos nós, morriam gente naquela época. E essa pergunta, essa dúvida do além, em todo ser humano, permanece até hoje, né? E ele faz essa pergunta: o que eu faço de bom para alcançar a vida eterna, né? Mateus é interessante que ele faz essa introdução do tema, porque quando você está lendo a Bíblia, você vai ler o contexto anterior e vai seguindo, né? Essa cena, ela entra no meio de outras cenas, né? Então, assim, ele representa ali esse jovem chegando no meio de uns tumultos, porque Jesus estava curando algumas pessoas. E logo depois começa o livro que a gente leu aqui, esse texto falando: eis que chega um jovem, né? E a juventude é o tempo de vigor da vida, é o tempo de sonhos, mas a gente vê um vazio. E o vazio não é só de quem está velho, ou de quem está na antessala da morte, ou de quem não, vazio é desde novo, sabe? E o foco da atenção, então, recai ali para essa pergunta, porque ele queria ouvir de Jesus uma resposta. Provavelmente ele pensava assim, que vai responder de uma forma direta, uma forma simples. E é normalmente o que a gente gosta de ouvir, né? Talvez alguma coisa sobrenatural. O que eu tenho que fazer de bom? Fazer algo espetacular. Suba o monte, vai, escale, ora ele em cima, sei lá. Faça um sacrifício religioso, vai de joelho. E a gente sabe que muita gente pratica isso. Caminhe até tal lugar. Faça uma procissão. Ou alguma atitude super espiritual que alguém visse. Talvez eles esperassem, então, de repente, uma peregrinação. Olha, sei lá. E hoje tem gente que vai para tantos lugares fazer peregrinação aqui na América do Sul. Um amigo meu disse: poxa, eu fiquei emocionado, levei 3 dias caminhando. Mas coitado, sem noção. Eu vi que o coração dele queria, mas não entendia. É lá no Peru, esqueci o caminho lá, como é que é o nome lá? Machu Picchu, né? E ele fala assim: então, o que eu faço então de outra maneira para merecer a vida eterna? Porque o que eu faço de bom? Qual a atitude que eu tenho que ter que corresponda para a vida eterna? E essa pergunta aqui, ela carrega algo que contraria todo o conceito bíblico do Evangelho, né? Que alguém possa ter a capacidade de se salvar por algum ato pessoal em si, né? E ele sente que tudo que precisa saber é alguma coisa que precisa ser feito. Isso é muito perigoso, porque a religiosidade envolve a repetição de atos. E às vezes os atos, você pensa que está bem, estou repetindo. Então, qual obra que eu preciso complementar? Ele se achava legal, mas eu preciso de alguma coisa a mais.
E essa é a religião do ser humano normal. E você vai ver as pessoas falam, mas eu sou bom, eu não roubo, eu trato com respeito, eu faço muita coisa, eu não desonro, e assim, eu honro meu pai e minha mãe. A gente tem currículo espiritual, entre aspas, para apresentar, né? O problema é que é a incapacidade de admitir a nossa falência espiritual, de admitir os nossos erros, de admitir o nosso eu. E a pergunta do jovem, então, que é feito, que entra no meio do rolo aqui, é que ele achava, então, que ele poderia conquistar a salvação. E ele vê a vida eterna como recompensa de um desempenho pessoal. Eu fiz, portanto, logo recebo a recompensa. A gente sabe pela Bíblia, a carta de Efésios fala, pela graça sois o quê? Isso não vem, é o quê? Dom gratuito de Deus, né? Então a salvação não é salário, ela é graça. Ele não entendia ainda isso. E Jesus respondeu no versículo 17, por que você me pergunta a respeito do que é bom? O que eu tenho que fazer de bom? Aí Jesus manda a pergunta de volta para ele. Porque bom só existe um. Então, por que isso? Ele acreditava que ser bom podia ser referente a algum ser humano. Jesus corta essa ideia errônea. Bom só tem um, bom é quem? É Deus. Jesus leva o homem ao padrão que todo homem tem que ter, e Jesus eleva o padrão do entendimento de quem Deus é. Que bom só Ele. Então, assim, qual o problema? Muitas vezes nós reduzimos a Deus a nossa moralidade da humanidade. E às vezes a gente tem referências de pessoas que são boas, mas que são totalmente corrompidas como todos nós. Não tem um só bom, a não ser Deus. O homem mais santo dessa terra não é bom na sua essência. Então Jesus não responde diretamente essa pergunta, porque ele quer desconstruir na sua sabedoria a base da pergunta que o jovem estava fazendo. Por quê? Na verdade, Jesus quer revelar a este jovem o coração dele. Então, a resposta visava menos responder uma pergunta de forma objetiva, mas mostrar a tolice, que era o entendimento. Estou falando tolice não ofensa ao jovem, mas a tolice do entendimento, né? E Jesus conduz esse homem a enxergar a perfeição divina. Bom só tem um, gente. Santo só tem um. Deus só tem um. Ninguém nunca se iguala a Ele. Ele é singular, ele é separado de qualquer coisa. E a profundidade da lei e da idolatria do próprio coração, porque ele foi criado no contexto legalista da lei de Moisés, e ele vivia aquilo. E Jesus começa a desmontar uma falsa justiça, né? E Jesus aborda o erro aqui, então, desse homem de duas maneiras. Primeiro questionando acerca de por que você me pergunta o que é bom, né? Ele começa a mostrar, a encarar a perfeição de Deus. E agora, para levar ele ao lugar da insuficiência pessoal dele, né? E mostrar implicitamente a perfeição divina. Jesus desvia a atenção dos critérios que não são corretos. E mostrar o padrão que nós temos. O padrão de Deus é elevado. O padrão de Deus é perfeito. Ele nunca pecou. Jesus foi o único que nunca pecou, ser humano aqui, porque Jesus também era humano. E o nível de Deus não abaixa o padrão por nossa causa. O padrão de santidade dele é lá em cima, e o que define pecado é Deus. E Jesus aponta então para Deus como fonte do padrão do bem. Mas Jesus fala o seguinte, 17 versículo, por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um.
E no final, parte B do 17 diz: mas se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos, né? Então, se ele agora concentrou na bondade de Deus, na segunda parte aqui ele começa a direcionar ele. Você quer entrar, você vai ter que guardar os mandamentos. Jesus vai começar a usar a lei agora, né? Não porque a lei salva. E ele já, hoje eu não assisti porque eu fiquei com os adolescentes. Tiago está passando mal, está com sinusite, febre. Essa madrugada foi difícil, né? E eu fiquei lá. Eu não pude participar, vou assistir depois. Não porque a lei salva. Porque a lei veio para até nos confrontar e mostrar que ninguém é capaz de ser salvo. E você precisa da graça. Paulo usa o artifício de dizer que isso foi o aio, ou trampolim, ou meio para revelar o coração do homem. Então, a lei é o espelho que mostra a nossa miséria. Você se olha na lei e fala: caramba, eu não consegui. E eu não consigo. Versículo 18, então, por favor. E ele lhe perguntou: quais? Desculpe vocês. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai, sua mãe, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Essa pergunta aqui é reveladora e mostra a sabedoria pastoral de Jesus. Jesus era um pastor de ovelhas, ele cuidava, ele estava querendo cuidar dele. E através dessas perguntas, Jesus está querendo que ele chegue a uma conclusão. Sabe? E ele mostra que esse jovem estava procurando o mínimo aceitável para entrar no céu, né? Ou uma obediência seletiva. Mas ele não entendeu o essencial. Ele não entendeu o principal. Sabe, obedecer parcialmente não resolve. E esse cara estava falando, cara, pelo menos esse. Jesus não citou todos os 10 mandamentos. Mas aqueles que ele citou, ele falou: tudo isso eu tenho cumprido. Ou seja, eu estou mantendo no controle a minha vida espiritual. Sabe, mas o homem, ele deseja um tipo de espiritualidade que não interfira na sua autonomia. Porque muitas coisas eu me acho no direito de fazer o que eu quero. E a resposta, então, de Jesus foi colocando isso, e ele não lista todos os 10 mandamentos, como eu falei aqui. E até tem um mandamento que não foi citado aqui, que fala: não cobiçarás. E a gente viu que esse cara tinha muitos bens, mais à frente eu vou tocar aqui, sabe? E Jesus estava querendo dizer com isso que ninguém cumpriu e ninguém vai cumprir a lei. Se você não entender isso, você não vai entender a graça, portanto você não vai ter a vida eterna. Quem tem o filho tem a vida, quem não tem o filho não tem a vida. E eu fico triste que eu ouvi, já falei acho que aqui uma vez, então, uma pessoa entrevistando um rabino, bem no Muro das Lamentações, e esse rabino, sem entender, falou: vocês adoram um ídolo, vocês adoram um homem, que ele não entendia quem Jesus era, né? E Jesus expõe essa idolatria, ele diz: tudo isso eu tenho observado. Exteriormente talvez fosse verdade. Por quê? Na lei, matar era o quê? Pegar uma faca, sei lá, uma espada, uma pedra e cometer um homicídio. Pela lei, talvez ele nunca tenha adulterado, talvez ele nunca tenha traído o seu, não sei se ele já era casado ou não, o seu cônjuge. Pela lei, talvez ele nunca tenha roubado. Mas você sabe que Jesus, em Mateus 5, Sermão na Montanha, desconstrói essa ideia de uma exterioridade aparente, porque aquele que olhar para uma mulher com intenção adúltera é o quê? Então não foi só uma traição física. O conceito do homicídio acaba sendo, de uma certa maneira, ampliado, que não é só físico, sabe? A própria ira é um assassinato no coração, a cobiça, tudo isso envolve outras coisas que no conceito do reino de Jesus
trazido logo no início do seu ensino, vai confrontar. Porque a lei, na verdade, ela não estava só querendo tratar, como é que eu posso falar, ações. Jesus veio mostrando que as intenções eram importantes, que a interioridade era importante junto com a lei, e não simbolizava só o cumprimento externo. Não adianta só sentar aqui, levantar a mão, adorar. A Bíblia manda que levante mãos santas, que você adore. Não adianta você orar. Eles oravam em praça pública até para aparecer. E às vezes pode ser que alguém levante uma oração para que todos achem você espiritual. Ou você fala, e alguns até de uma maneira enrustida na hora que vai falar, vai orar, começa a falar diferente. Está conversando, né? Muda. E muitos homens podem parecer limpos diante de todos nós, mas não diante de Deus, né? E esse homem parece saber que falta alguma coisa. Ele no fundo sabia que faltava. Ele queria buscar em Jesus, sabe? Mas não queria ouvir de uma falha que Jesus já observava. E Jesus fala no versículo 21, de uma forma agora direta. Se antes não foi tão objetivo, agora é. Por quê? Você está acompanhando aí, né? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus, e depois venha, siga-me, né? Jesus está pastoreando ele. Jesus está corrigindo o entendimento errado, né? Jesus está levando ele a entender o foco do coração dele. Jesus não estava querendo tirar dele. Você concorda comigo? Né? Jesus está oferecendo algo muito maior, de maneira que o que ele queria fazer é eliminar aquilo que o fazia enxergar e alcançar aquilo que ele desejava mais no seu interior, que é a vida eterna, que é a coisa mais importante que um ser humano pode ter. E João 17, quando começa a falar sobre vida eterna, é interessante. Ele não só fala do que está por vir. E a vida eterna é que conheço a Ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, Seu Filho, que enviaste. A vida eterna é um relacionamento com Deus. Não é só uma qualidade de vida. A qualidade de vida é inerente àquele que se relaciona com Deus, sabe? E Jesus fala: se você quer ser perfeito, né? Aqui não está mostrando uma impecabilidade absoluta. Você vai ser perfeito, que você nunca vai pecar. Mas a palavra aponta agora para algo que seria uma completude e uma entrega total, que ele pensava que ele se entregava, que ele já fazia muita coisa para Deus. E quando Cristo chama um homem, ele chama para morrer. Aquele que não renunciar a tudo que tem não pode ser meu discípulo. Aquele que não tomar a sua cruz e não é carregar uma cruz não pode ser meu discípulo. Paulo chega a dizer: para mim o viver é Cristo, eu morrer é lucro. Então não se trata de uma morte física, mas é a morte do ego, que muitas vezes está latente em nós, muito grande, né? É a morte da renúncia própria, do pecado que me impede de viver o que Deus projetou, sabe? Então isso é um compromisso radical que Deus fez, e você vê que foi feito a Ele. Depois você faz, vende tudo, dá aos pobres, e depois você vem e me segue. Você viu que nos discípulos, quando Jesus chama os discípulos, ele fala, manda mesmo o convite: vem e me segue. E eles foram. Jesus não está ensinando aqui a salvação pela pobreza, que muita gente interpreta assim, né? Ele está expondo o Deus daquele homem. O problema não era possuir riquezas. A Bíblia fala de homens ricos. Jó foi rico, Abraão foi rico, embora fala de muita gente que não foi rica. O problema não era possuir dinheiro, mas era de maneira que aquilo dominasse ele. O dinheiro
dominava e impedia ele. Jesus queria então fazer o seguinte: é melhor ele ficar, então, você concorda com Jesus? Sem recursos, mas ganhar a vida eterna, do que deixar que aquele ídolo tomasse o coração dele. Então é importante notar que a Bíblia não afirma que é pecado ter riquezas em si. Não é, a Bíblia nunca afirmou isso. Mas manda os ricos que sejam, o quê, gente? Quem que se lembra disso aí? Ricos de boas obras, generosos, que repartam, que dividam. A Bíblia não ensina que todo rico está perdido e que todo pobre está salvo. De maneira nenhuma, né? Nem toda pobreza é sinônimo de piedade. Isso fez aí uma corrente chamada dos franciscanos. Muita gente vendia tudo e ia viver uma vida de pobreza, né? Você vê que substitui, às vezes não é o cerne da questão da pessoa, né? Porque há pessoas que têm recursos e amam a Cristo, e há outros com pouco dinheiro que são cheios de cobiças. A riqueza, por que a riqueza aqui é perigosa? E logo no seguinte, a gente vai ver, não vai dar para falar hoje, mas Jesus fala, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Não é? Logo o seguinte, o texto aqui. Hoje eu não vou parar antes. Tá? A riqueza é perigosa porque ela oferece ao homem uma ilusão muito forte. Ela dá a impressão de que está sob controle. Eu tenho dinheiro na conta. Está tudo bem. Você não tem, de repente, amanhã o que pagar a conta de luz, mas eu tenho. A minha conta tem bastante dinheiro. Eu lembro de um amigo falar assim, se eu não tiver tantos recursos, não vou nem falar o valor que ele falou, que era um valor alto, na minha conta eu não durmo sossegado. Aquilo tem que ficar parado lá, rendendo. Porque ela produz uma sensação de segurança, de independência. A riqueza sussurra o coração de uma maneira seguinte: calma, você está bem, você está protegido. Está com crise, está com guerra, está aumentando o petróleo, está aí, você está bem, está tranquilo. Você não precisa depender assim, porque você tem dinheiro. E a gente sabe que a Bíblia fala de um homem que guardou tanto dinheiro, né? Come, regala, bebe, porque você tem agora depósito por muito tempo. Jesus falou, louco, esta noite te pedirão o quê? A tua alma, o que você tem para dar em troca. Porque a vida do sujeito era dinheiro. E por causa de dinheiro, se mata, tem guerra, ganância, poder, dinheiro. E um dos perigos maiores, talvez, de uma prosperidade da pessoa ganhar muito dinheiro, é que ela tende a adormecer a consciência. O dinheiro é perigoso, hein, gente? Ele é uma bênção, se for bem aplicado, gerido, investido no reino de Deus, mas ele é muito perigoso. Porque a adversidade, como é que eu posso falar? A escassez, a falta, muitas vezes acorda o homem para a fragilidade. A abundância não. A fragilidade é fazer, às vezes, você dobrar o joelho, clamar misericórdia, pedir o pão de cada dia, não é? O outro não tem. Porque o outro é embalado numa falsa paz. E o fato de Jesus não ter ordenado a todos que estavam seguindo que vendesse os seus bens, não tem na Bíblia isso. Esse fato foi dirigido a esse jovem. Conforta o tipo de pessoa a quem ele deveria dar essa ordem. Entendeu? Captou o que eu falei? Se hoje Jesus chegasse aqui e falasse para você, você vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. Se você falar assim, então essa palavra é para você. Captou? Porque o ídolo, isso é um ídolo para você. O fato de você não se envolver no reino de Deus, nem com suas finanças, e a gente quase não fala aqui, não vou dar uma palavra, prometo, ainda esse ano, sobre ofertas, dízimos, visão, é porque ainda tem um ídolo dentro de você. Se você não desconstruir isso dentro de você, você está se enquadrando nessa visão aqui. Sabe? Então a gente não pode extrapolar agora e dizer todo mundo tem que vender tudo que tem e dar aos pobres, porque isso aqui não está na Bíblia. Mas está na Bíblia que eu não posso ter outros deuses além do Senhor. E um Deus que
A Bíblia fala que compete, que é chamado de Deus, que Jesus cita é mamon, que é o quê? O dinheiro. E o amor ao dinheiro, diz a carta de Tiago, é a raiz de muitos males. Veja que tem famílias que deixam uma herança grande, daqui a pouco os filhos brigam por causa de dinheiro. Irmãos, cunhados, ninguém se fala direito, pais. Então, se o dinheiro te impede de dedicar a sua vida a Cristo, Jesus vai fazer as mesmas exigências que fez esse jovem rico. Captou? Você só tem que analisar hoje, junto comigo, porque eu te falei, mexe com a gente. Se nós estamos incluídos aqui nesse texto ou não, nessa questão específica agora do dinheiro. Se você não é alguém que se envolve no reino de Deus e contribui, é porque você tem um problema no teu coração. Você tem um problema sério no teu coração, vou te falar. É duro falar isso, porque eu não estou advogando uma causa pessoal, estou falando porque é bíblico. Se você tem um problema com compromisso no reino de Deus, a questão de ofertas e de dízimo, você tem um problema no coração. Então, gente, se o obstáculo for outro, as exigências serão outras. Se o teu ídolo é outro, Jesus iria tocar, se o ídolo desse jovem não fosse o dinheiro, Jesus ia tocar no ponto certo. Mas no caso aqui, era o recurso. 22, versículo 22. Ouvindo isso, Jesus lhes disse, uma coisa ainda falta a você, né? Vende tudo que tem, dê dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois vem e siga-me. Jesus está falando, uma coisa ainda falta. Porque eu acho que ali, Jesus falou assim, eu não preciso pegar para ele sobre fornicação, sobre adultério, sobre outro tipo de pecado, mas eu preciso de apontar o dedo para uma doença do seu coração que ele não enxerga. Assim, Jesus não está só querendo buscar uma conformidade com a lei, mas uma transformação radical desse ser humano ali, desse jovem. Jesus não queria só um mero ato exterior, estava querendo extrair o melhor dele e levar ele para o melhor, de maneira que ele pudesse viver uma espiritualidade autêntica. Jesus fez esse teste. Veja que Jesus não cita o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. E a riqueza, o dinheiro, era o verdadeiro Deus desse jovem. Gente, qualquer coisa, não só dinheiro, que rivalize com Jesus, se chama ídolo. E Deus não aceita. Sabe, essa cobiça do dinheiro, o amor ao dinheiro, era algo que prendia ele. E a Bíblia fala no livro de Colossenses 3:5 que a avareza é idolatria. Preciso dizer que é avarento? Mão fechada. Pois se você é avarento no reino de Deus, meu Pai do céu. O jovem rico talvez nunca tenha percebido que o seu coração era escravizado pelo dinheiro. Ele achava que servia a Deus, mas sabe de uma coisa? Ele servia as posses, ele servia o dinheiro, as coisas, a garantia, aquilo que satisfazia ele. E tem gente que só vive para comprar, guardar, guardar, e vai morrer. E depois vai ter o vazio. Uma vez, lendo o livro do Tim Keller, ele disse assim, um ídolo é uma coisa que você precisa ter para sentir que sua vida vale a pena. Se você não tem dinheiro, tua vida perdeu sentido. Então, para esse jovem rico, se eu não tenho sexo, se o ídolo é sexo, se eu não tenho sexo, minha vida não vale a pena. Se eu não tenho qualquer outro aspecto de idolatria, se coloca. Então, carreira, se eu não tenho uma carreira, se eu não apareço, se as pessoas me acham inteligente, eu sou um cientista, sou um profissional lá em cima, top. Se não acha que eu tenho um ministério, que se todo mundo achar que eu tenho que ter um ministério, que eu tenho que aparecer, pode ser um ídolo, um ministério. Né? Relacionamento, sucesso, aprovação de pessoas, tem que me achar o tal, tudo isso passa a me controlar.
E aí, eu estou competindo com o Senhor. E esse jovem, no versículo 22, diz que se retirou triste. Pensa que alguém foi à fonte da vida, o motivo da alegria, saiu triste, porque era dono de muitas propriedades. Essa talvez seja a frase mais trágica desse texto, porque ele bateu na vida eterna. Jesus falou: eu sou a vida. Ele veio bem intencionado. Mateus chega a dizer: eis que chegou um jovem, de repente chegou correndo, né? Saiu triste. Ele veio buscando algo lícito, uma vida eterna, mas escolheu os seus ídolos. Olha só, ele escolheu, ele queria a vida eterna, mas ele não teve condição de abrir mão, porque ele não aceitou que Jesus tocasse no que ele mais amava. E ele foi embora triste. Ele não entendeu o preço do discipulado. Vem e segue. E para você seguir Jesus implica em perder às vezes muita coisa. E Jesus respondeu: se você fizer isso, você vai ter um tesouro no céu. Um tesouro no céu. O que significa isso? Se é uma linguagem meramente simbólica, Jesus, no Sermão da Montanha, lembrei agora, que ele falou assim: ajuntai aonde? Tesouros. Como é que eu ajunto tesouro no céu? Espera aí, vou mandar um pix para o céu agora. Espera aí. Senhor, é assim? Ajuntai tesouros no céu, onde o ladrão não rouba, nem a traça corrói. Então, ajuntar tesouros no céu é investir tua vida no reino, não é só boas obras. Mas tem gente que, por exemplo, é capaz de servir uma garrafa de água a alguém, e a Bíblia diz que um copo d'água dado não vai ser esquecido. Mas se tiver que puxar ferrou. Entendeu? Boas obras, se as boas obras não forem acompanhadas agora do coração. Eu estou hoje tocando especificamente na riqueza, porque o assunto gira em torno desse aí, né? Do texto. O principal é a vida eterna e a idolatria desse jovem ao dinheiro. Sabe? Jesus está falando aqui de uma recompensa eterna, de uma comunhão eterna, de uma alegria eterna, de algo que não é roubado. E tudo que você tem hoje pode ser roubado. Se você tivesse conta no banco, mais ia ficar agora complicado. Será como é que eu vou fazer? A aplicação toda foi, né? Então, o ser humano é uma criatura tola, porque acho que foi C.S. Lewis, um livro que falou meio assim, não sei se é bem assim, mas a ideia central é essa assim: por que você vai brincar na lama se você pode brincar na praia? Ou seja, mal comparando, há algo muito melhor do que você imagina. E esse jovem trocou, a Bíblia diz que ele saiu triste, ele foi embora e largou o que era eterno pelo aquilo que era temporário. Sabe? Então, Jesus fala: depois você vem e siga-me, e você vai ter a vida eterna, porque Cristo é o verdadeiro tesouro. Ele não entendeu isso. O tesouro não é o que está aplicado na tua conta, não é o que você tem em saldo bancário, gente. Sabe, o céu sem Cristo não seria céu. Você vai juntar o tesouro na verdade é Ele. Sabe, o evangelho não é apenas escapar do inferno, é ganhar Jesus. A maior satisfação que você vai ter vai ser contemplar Ele. Não é a rua de ouro, não é o rio que desce ali do trono, ter figurativos aqui, sabe? Então, eu vou concluir, porque nós temos a ceia ainda, né? Moralidade não salva a gente. Você pode frequentar a igreja, conhecer a Bíblia, participar de estudo aqui, parecer correto, ainda está perdido, porque esse jovem não era alguém que foi regenerado, embora praticasse certa moralidade. Segunda coisa, eu acho que
É Calvino que fala, né, que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Aí os teólogos aí que me ajudam, ele, né? Então, nem todo ídolo é uma imagem que você faz assim, ajoelha. Nem todo ídolo é isso, né? Pode ser o dinheiro, pode ser o sucesso, pode ser a aprovação, pode ser, como eu disse aqui, a carreira, pode ser um namoro. Sabia disso? Abre mão de valores porque eu quero um casamento, aparência ou conforto. Agora, é certo que você conclui com o texto aqui que Jesus exige uma rendição total. Gente, Jesus não é um acessório. Nunca vai ser um acessório. Jesus não quer ser um apêndice na tua vida. Jesus quer ser o centro da tua vida. Sabe, Ele não é um complemento para melhorar a tua vida. E muita gente vem a Jesus para melhorar a vida. É claro que Ele melhora a vida, mas Ele é o Senhor, Ele vem para ser Senhor, dono de tudo. De maneira que teu carro, tua casa, teu apartamento, sua família, teu tempo, teu talento, teu dom, tua vida, teu ar, tudo pertence a Ele. E o problema que eu falei, vou repetir, não é possuir bens, mas é confiar neles e viver para só adquirir bens. As riquezas não podem governar nosso coração. E se você tem que ser generoso, tem que ser super generoso para Deus. E se você é generoso para Deus, você vai acabar sendo generoso com o ser humano também. E esse texto nos provoca um exame do coração, né? Onde é que eu posso falar? O que se hoje você perdesse hoje e você sentiria, minha vida acabou? Não faz mais sentido. Talvez seja esse o ídolo. Isso revela o teu verdadeiro tesouro. Se Jesus não for tudo que você tem, isso é um ídolo. Nós começamos sem querer aqui a cantar, né? Essa canção não foi proposital. Se eu não tenho a ti, eu não tenho nada. Pode ser o cara mais rico do mundo, não tem nada. Pode ser o Trump da vida, presidente da maior nação, não tem nada. Daqui a pouco ele está de encontro com o Criador. Talvez você pense que eu sou mais ou menos bom, mas o Evangelho não é para ser mais ou menos bom. O Evangelho fala de arrependa-se, se humilhe perante Ele, sabe? E segue Jesus. Vai atrás de Jesus. Deixa o resto com Ele. Basta cada dia o seu mal, né? E esse jovem perdeu a vida, largou o reino, podia ser mais um dos discípulos, podia ser alguém participando do Ato dos Apóstolos, descrevendo o nome dele, depois na história da igreja. Esse é aquele jovem rico que apareceu a Jesus, depois se arrependeu, não, mas ele não destronou o seu ídolo, sabe? E o texto termina de uma forma lacônica com um homem triste. Eu não gostaria que você saísse daqui triste, porque você não é capaz de abrir mão. Cristo estava oferecendo perdão. Cristo estava oferecendo a vida eterna, a comunhão divina. E hoje continua perguntando o que ocupa o trono do meu coração, né? Se Jesus, gente, não for Senhor de tudo, Ele não é Senhor de nada. Não é uma parte só, tá certo? E esse texto coloca o dedo na ferida do nosso coração. Se não falou para você, pelo menos falou comigo. E é um questionamento. O que eu tenho, Deus? Eu orei. O que eu tenho ainda de ídolo? Alguma coisa que está querendo se tornar um ídolo que possa me impedir de viver a vida eterna. Deus, não permita que meu coração se desvie, idolatre alguma coisa. Posso ser que eu tenha começado alguma coisa boa, ou que alguns me achem bom, eu até acho que pratico alguma coisa boa. Mas, Senhor, não permita que esse ídolo tome meu coração. Me ajuda a te seguir até o fim. Como diz Hebreus 12, olhando. Livre-se de todos os embaraços. Não é assim que fala Hebreus 12? Tira tudo quando é embaraço, todo pecado que te rodeia. Larga tudo, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Sabe, deixa eu te falar uma coisa, para terminar literalmente.
tudo que a gente abandonar por causa de Jesus, jamais vai se comparar com o tesouro infinito. Pena que a gente não consegue ver isso, quantificar, olhar de uma maneira tão forte, que a gente vai receber dele. Portanto, não deixe que nada tome teu coração. Amém? Você ouviu uma ministração da Imobarra. Inscreva-se em nosso canal no YouTube e compartilhe esta mensagem. Deus abençoe.